Boa tarde, meu povo, ao vivo, 40 minutos desta quinta-feira, dia 27 de março, 20º dia desta Santa Quaresma do Senhor. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que conduz com suas mãos. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outra hora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Boa tarde, meu povo, boa tarde, Joãozinho, boa tarde, Leopoldo, na graça de Deus, no amor de Maria. Nesta quinta-feira, 20º dia desta Santa Quaresma, chegamos no meio do tempo quaresmal. Este tempo que Deus nos pede o jejum, a penitência, a caridade, a oração, para que o nosso coração se converta ao amor de Deus. Este amor de Deus que nos envolve, o amor de Deus misericordioso, o amor de Deus que é justo e misericordioso. É diante de Jesus que queremos colocar o nosso coração escancarado, o nosso coração aberto para que o Senhor haja em nós, para que a sua palavra entre em nós. A palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus. É Jesus que tem que entrar em nosso coração. E esta palavra de Deus deve agir em nós. Que vá morrendo o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa arrogância, e que cada vez mais possa viver em nós a vontade de Jesus, a vontade de Deus. Esta palavra é uma pessoa, é Jesus. A palavra que tem que entrar em nós, a palavra que tem que viver em nós é Jesus. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É diante de Jesus que nos colocamos nesta tarde, 20º dia, para adorá-lo, para bendizê-lo, para proclamar que Jesus é o Senhor da nossa vida. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez reunidos aqui nesta tarde de quinta-feira, dia 27 de março, ao vivo, 15 horas 46 minutos. Palavra de Deus para nós hoje, a liturgia diária. A gente costuma, geralmente, só o Evangelho, mas hoje vamos ouvir a primeira leitura desta liturgia de hoje, tirada do livro do profeta Jeremias, o Santo Evangelho, o Salmo nós iniciamos cantando. Então, na primeira leitura do livro do profeta Jeremias. Assim fala o Senhor, dei esta ordem ao povo dizendo, ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que seus pais saíram do Egito até ao dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo. Mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão. E se os chamares, não te darão resposta. Dirás então, esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Santo Evangelho para nós nesta tarde é o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 14 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beelzebum, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebum que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebum que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem?
Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho de hoje, Jesus realiza um grande milagre ao expulsar o demônio de um mudo e este então começa a falar. No entanto, algumas pessoas têm dificuldade de crer e diante deste sinal claro, acusa nosso Senhor de estar expulsando o demônio com o poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Outros ainda, não satisfeitos, trazem o papel do próprio demônio e tentam Jesus, pedindo a ele um sinal do céu. Ora, Deus quer falar ao nosso coração, mas se ele estiver fechado, não o escutaremos. Se o nosso coração estiver fechado, não o escutaremos. O salmo que nós iniciamos este encontro hoje, de oração, de escuta da palavra de Deus, a palavra que é uma pessoa, que é Jesus, que precisa viver em nós, que agir dentro de nós, em nosso coração, nós cantamos o refrão deste salmo dizendo: Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fechei os vossos corações. Meu irmão, minha irmã, para a palavra de Deus agir em nós, para que Jesus possa agir em nós, o nosso coração precisa estar aberto. Aberto à vontade de Deus. E o que é ter um coração aberto? É diante de Deus reconhecer a nossa pequenez, a nossa miséria, o nosso pecado, a nossa dependência deste Pai amoroso e dizer ao Senhor: Senhor, eu sou limitado, Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu não sou nada diante de ti. Vem, Senhor, em meu resgate. Vem, Senhor, com a sua misericórdia. E assim nós vamos abrindo o nosso coração para que a palavra de Deus habite em nós. Para que Jesus viva em nosso coração. Não fecheis os vossos corações. Se os nossos corações estão fechados para Deus, nós não cremos. Porque crer em Deus é ouvir a sua voz. É ouvir a voz de Deus. Crer em Deus é ouvir a voz de Deus e deixar que a voz de Deus ecoe no mais profundo do nosso ser, que nós chamamos de alma. A voz de Deus precisa tocar a nossa alma, pois nós cantamos no início desta semana, na segunda-feira, o Salmo: a minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Quando irei ao encontro de Deus, quando virei a tua face, ó Senhor. Nós precisamos de Deus. Nós temos um vazio que só Deus pode preencher. É a sua palavra, é Jesus que precisa preencher o nosso coração. Mas se o nosso coração está fechado, como que Jesus vai entrar?
No outro momento do Evangelho, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Esta porta que Jesus está batendo é a porta do nosso coração. Se nós abrimos o nosso coração, Jesus entra. Jesus vive em nós, habita conosco. E ele diz: cearei contigo dentro do teu coração. Meu irmão, minha irmã, não fecheis o vosso coração. Não viva, meu irmão, minha irmã, no orgulho, na vaidade, na arrogância, na miséria do egoísmo. Hoje é o tempo da sua salvação, hoje é o tempo da graça de Deus, hoje é o tempo da nossa conversão, hoje é o tempo de dizer a Deus: Senhor, estava com saudade de ti, eu preciso de ti, e correr ao encontro do abraço do Pai que nos aguarda, que nos espera, para que Ele viva em nosso coração. O nosso coração precisa estar aberto, pois se ele estiver fechado, nunca escutaremos a voz de Deus. Muitas vezes nós pensamos: se acontecesse um milagre extraordinário na minha família, todos iriam crer e seriam tudo mais fácil. Será mesmo? Ora, Jesus fez muitos milagres e, no entanto, eis a reação retratada no Evangelho de hoje. As pessoas começaram a acusar Jesus, depois passam a tentá-lo. Daqui a pouco eles irão matar Jesus. Esse é o problema. Se o nosso coração estiver fechado, nós não ouviremos a voz de Deus. Nós não enxergaremos os seus sinais, os seus milagres, os seus prodígios. São Tomás de Aquino explica esse fenômeno estranhíssimo, deixando claro para nós o fato de que existem duas revelações, uma externa e a outra interna. Na primeira, Deus se manifesta através de milagres, de pregações, de sinais, de prodígios, de ensinamentos da igreja, de testemunhos e de tudo aquilo que fazemos para evangelizar. Já na segunda, internamente, Deus fala no íntimo de nossos corações. Mas se não o ouvirmos, não daremos o passo da fé, o qual acontece dentro de nossas almas, aderindo a uma palavra interna, discreta e suave, que é quase como um sussurro e fala dentro de nós. Portanto, não serão os milagres que irão suscitar em nós a fé. Sim, os milagres são importantes e de fato Jesus os realiza quando deseja, mas essa revelação externa, assim como a pregação e a doutrina, só terá uma reação positiva se nós, em nosso interior, abrirmos o nosso coração e professar: eu creio, eu creio. Nós só podemos dizer eu creio se o nosso coração estiver aberto e Deus habitar em nosso coração. Porque esta força que vem da nossa alma para dizer eu creio é na certeza que Deus habita em nós. É por isso que o justo vive pela fé. Ou seja, não é possível fazer um ato de fé sem que Deus intervenha e haja em nós. É esta realidade que nos une a Deus. O ato de fé em que nos dispomos a ouvir a sua palavra. E quando Cristo age dentro de nós, o que ele faz? Ele ilumina a nossa inteligência e convida a nossa vontade para enfim dizermos:
Eu creio e desejo apenas Deus. Assim, abandonando a multidão atordoada que transforma tudo num pandemônio, poderemos ouvir Jesus, nosso Redentor, nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso Deus, o nosso tudo, no mais íntimo dos nossos corações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Cantemos mais uma vez este salmo de hoje, o Salmo 94, Oxalá ouvíssemos hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Cantemos juntos. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso Senhor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outra hora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 20º dia do nosso retiro quaresmal. Quinta-feira, 27 de março, continuamos o nosso estudo sobre a Igreja Católica, Cristo vivo e presente entre nós. Hoje, continuamos a nossa reflexão sobre a Igreja com o subtema a intolerância, entre aspas, da nossa Igreja para com seus próprios fiéis. Hoje meditaremos com o auxílio dos santos sobre a virtude capaz de vencer o pecado capital da luxúria, a castidade. A castidade é uma virtude que preserva a pureza do coração e do corpo, orientando nossos desejos e afetos conforme a vontade de Deus. Em contraste, a luxúria nos afasta do amor verdadeiro, levando-nos a tratar pessoas como objetos de satisfações egoístas. Neste 20º dia da Santa Quaresma do Senhor, somos chamados a refletir sobre a importância da castidade, que nos liberta para amar de forma autêntica, segundo o plano e o projeto de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós somos chamados hoje a refletirmos sobre isso e combatermos o pecado da luxúria,
É um pecado capital, com o dom da castidade. Rezemos pedindo a Deus a graça que possamos alcançar para vivermos santamente a nossa vida, segundo a vontade de Deus, para que a nossa vida seja um louvor a Deus nosso Senhor. E assim possamos, como nos diz Santo Inácio de Loyola, alcançar a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste 20º dia, a intolerância da nossa igreja para com seus próprios fiéis. Entre aspas, né, gente? Vamos entender isso. Mas a Igreja Católica ainda é obrigada a ouvir críticas de outro gênero. Alguns lhes desaprovam por ser intolerante para com as outras religiões. Outros, porém, a acusam de outro extremo, de ser intolerante para com seus próprios fiéis. Há pessoas que não podem suportar o princípio de autoridade, a submissão, a obediência, que não tolera o oportunismo, exigida pela Igreja, dos seus próprios fiéis. É demais, dizem eles, sejam quais forem as prescrições da Igreja, por mais profundamente que penetram na vida privada e familiar, cumprem, obedecem-lhe como a própria palavra de Deus. E é a verdade. Assim como a Igreja obedece a Deus, também reclama a obediência de seus fiéis para consigo mesmo. Por isto, a obediência é a virtude característica do católico. E é isso que São Paulo mais faz salientar na vida de Cristo. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz, nos fala a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. A Igreja pede-nos uma obediência sem condições, porque Cristo lhe confiou, com o cuidado da salvação das almas, uma grande responsabilidade. É da Igreja que dependem a extensão do verdadeiro culto de Deus e a extensão dos efeitos da redenção. É a ela que se dirige em primeiro lugar o aviso de São Paulo. Prega a palavra, insiste a tempo e a contratempo, repreende, ameaça, exorta, com inteira paciência e sempre instruindo. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Se considerarmos estas coisas, compreenderemos melhor a psicologia da Igreja. Compreenderemos por que ela é tão suscetível nas questões de respeito da autoridade. Ela representa entre nós a autoridade divina. Se alguém a ataca, não é a si mesma que ela sente atacar, são os direitos de Deus. É esse sentimento de responsabilidade que devemos descobrir na atitude da Igreja, quando exige uma obediência inflexível, sem compromissos. Será exagerada essa convicção que a Igreja alimenta, de que por trás de todas as suas prescrições se acha a autoridade de Deus? Mas o Filho de Deus pronunciou estas palavras extremamente significativas. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos despreza, a mim despreza. Ora, quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Nos lembra o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 16. Em outra circunstância, em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 18. À luz dessas ideias, podemos ainda responder a outra objeção.
Do mesmo modo que a igreja é intolerante para com os membros das outras religiões, assim também é às vezes demasiado severa para com seus fiéis e parece bem dura nos seus mandamentos. Há homens que ela excomunga, a uns não permite confessar-se nem comungar, outros querem casar-se e a igreja católica não os casa. É um exagero. Mas basta examinar um pouco mais a fundo essas alegações e compreender-se quanto é bem fundada a atitude da igreja. Primeiramente, a igreja não amaldiçoa ninguém. A igreja de Cristo tem o hábito de abençoar, nunca amaldiçoar. Nas agremiações não se amaldiçoam os membros indignos, excluem-se. A igreja também só faz isso, excluí-los. E se qualquer insignificante associação de uma aldeia tem o direito de excluir aqueles de seus membros que não obedecem aos seus estatutos, podem se recusar esse direito à maior associação do mundo, a Igreja Católica? Primeiro, faz-se necessário, porém, que alguém tenha transgredido gravemente uma ordem da igreja, para que a igreja lhe declare: desde que não observastes minhas regras fundamentais e me volvestes as costas, não me resta mais outra coisa senão tirar daí as consequências. Excluo-te da lista dos meus membros, e naturalmente também do gozo dos seus direitos. Eis aí essa excomunhão tão frequentemente comentada. Mas acreditai bem que a nossa igreja não se decide a essa penalidade dolorosa, senão em último extremo. Tomemos um caso como exemplo. Prepara-se um casamento misto, mas a parte não católica não quer firmar o compromisso de fazer educar catolicamente os filhos. A Igreja Católica não pode admitir que sequer um só dos filhos de seus membros seja educado em outra religião. E é por isto que, se o compromisso não for firmado, ela não procede ao casamento. As pessoas vão então casar-se na igreja de outra religião, mas desde esse instante a parte católica afrontou a igreja e se excluiu dela. Alguns anos depois, a sua consciência já não lhe deixa repouso. Ela gostaria de confessar-se, mas não pode receber a absolvição, porque vive em um matrimônio que não é válido para a igreja e não quer mudar de situação. Ocorre então a recriminação habitual. A igreja é cruel, sem coração, não deixa sequer a gente se confessar. Entretanto, meus irmãos, dizem-me, quem foi que enveredou em um gesto de desafio pelo caminho de onde não pode volver? A igreja sofre quando é obrigada a punir severamente certos filhos seus, mas não pode fazer de outro modo sem se tornar fiel ao mandato de Cristo. Meus irmãos, sem Cristo não há salvação, mas sem a igreja também não há, pois a igreja é Cristo vivo no meio de nós. Não pode ter a Deus por Pai quem não tem a igreja por mãe, nos lembra São Cipriano. Foi o que sempre afirmou o cristianismo, e teria agora o direito de negá-lo? A religião de Cristo é a religião católica, e não cedemos nada desta crença. Mas se afirmarmos que a nossa religião é a verdadeira, não fazemos injúria a nenhuma outra. Sabemos que a outra está no erro, e no entanto respeitamos as suas convicções religiosas. Mas nunca cessamos de rezar, para que chegue o dia em que se realize o maior anseio de nosso Senhor, que haja um só rebanho e um só pastor.
cada vez que criticarem levianamente diante de nós a Santa Mãe Igreja, lembremo-nos destas palavras de Santo Agostinho: amemos o Senhor nosso Deus, amemos também a sua Igreja. Deus como nosso Pai, a Igreja como nossa Mãe. De que serve confessares ao Senhor, venerar e glorificar a Deus, confessar também seu Filho e reconhecerdes que ele está sentado à direita de Deus, se ao mesmo tempo desprezais a sua Igreja? Por isto, irmãos, mantém-vos todos unânime e corajosamente junto de Deus, nosso Pai, e da Igreja, nossa Mãe. E cada vez que, em uma sociedade leviana, ofenderem a nossa santa religião, lembrai-vos do aviso de São Paulo. Exorto-vos, irmãos, a tomardes cuidado com esses que causam as desuniões e os escândalos, afastando-se do ensinamento que haveis recebido. Afastai-vos deles, porque tais homens não servem a Cristo nosso Senhor. O Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre convosco. Nos lembra Romanos capítulo 16, versículo 17 ao 20. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, meu irmão, minha irmã. Chegamos na metade desta caminhada quaresmal, em que Deus fala ao nosso coração, mas é necessário que o nosso coração esteja aberto para acolher a palavra de Deus, que é uma pessoa, a saber, Jesus Cristo. O Verbo de Deus se encarnou entre nós, vive no meio de nós. E para viver em nós esta palavra, este Verbo de Deus, esta pessoa, Jesus Cristo, precisa ser acolhida em nosso coração. Rezemos, meu irmão, minha irmã, pela Santa Mãe Igreja Católica, una, santa, católica e apostólica. Rezemos pelo seu pastor visível, pelo Papa Francisco, por todo o clero, bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas, ministros, por todo o povo de Deus, por este corpo místico de Cristo, que é a sua Santa Mãe Igreja. Temos a Igreja por mãe e temos Deus por nosso Pai. Rezemos pela nossa Igreja doméstica, que deve ser no mundo um sinal do amor de Deus, refletindo a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É diante de Jesus, é diante do Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, com o nosso coração aberto e dependente unicamente de Deus, que é o Senhor da nossa vida e da nossa história. Nos colocamos diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, e clamemos a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela poderosa intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, do seu castíssimo e digníssimo esposo São José, de São Miguel Arcanjo, protetor e patrono da Santa Mãe Igreja, de São Rafael, cura de Deus, de São Gabriel, palavra de Deus. Que Deus derrame sobre nós a sua bênção, a sua graça, sobretudo a conversão dos nossos corações,
rezando pelos nossos inimigos. Que Deus derrame bênçãos e graças e, sobretudo, a conversão ao coração, para que alcancemos a nossa salvação. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo o perigo, de todo mal e tentação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Terminemos este momento cantando uma vez mais o Salmo 94. Oxalá ouvistes hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvistes hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisses hoje a boa voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outra hora vossos pais me provocaram, a pena de ter visto as minhas obras. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações.